Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu trago uma reflexão que está fundamentada nas aulas do espírito Antônio Green, que por meio do médium Mauri Rodrigues da Cruz trouxe, durante algumas aulas, eu reuni algumas aulas dele e fui retirando ali trechos que ele falava sobre a felicidade para me compor o pensamento de hoje. Porque felicidade para nós espíritas, e principalmente para os espíritos mentores dessa casa, em especial Antônio Green, a irmã Marina Fidelis, o irmão Leocádio José Corrêa, que inclusive dá nome a essa casa, é muito caro. Há uma preocupação constante dos espíritos com a capacidade de nós sermos felizes, porque eles entendem que a capacidade de ser feliz é que nos promove no processo evolutivo. Então, quando nós estamos em paz, quando nós estamos em equilíbrio, nós aproveitamos melhor o processo reencarnatório para fazer os aprendizados que viemos aqui fazer. Como é que nós conseguiríamos fazer processo evolutivo num turbilhão de acontecimentos com os quais a gente não está dando conta? Então, o irmão Antônio Green, também o irmão Leocádio, está sempre nos fazendo essa pergunta. Nos últimos 7 dias, quantas horas você foi efetivamente feliz? Quantas horas você foi feliz? Efetivamente, nesses últimos 7 dias. É uma coisa que nós precisamos estar sempre consciente, porque é através da nossa capacidade de refletir, da nossa capacidade de entender, é que nós vamos fazer o nosso processo evolutivo. Então, quantas horas você foi efetivamente feliz? Epicuro, um filósofo grego do período helenístico, ele dizia que a felicidade está aliada ao prazer, à satisfação dos desejos. E isso se tornou muito forte para nós ocidentais. Entender felicidade como satisfação, como prazer. Principalmente os prazeres da matéria, do mundo material. Mas antes dele, também filósofo grego, Sócrates, já tinha a concepção de que o ser humano não é apenas um corpo físico. Ele dizia que a felicidade não está relacionada com a satisfação dos desejos e as necessidades do corpo físico. Ele acreditava que a felicidade era um bem da alma, alcançada por meio de virtudes de autoconhecimento. Sócrates nos diz, que cada um é o artesão, o artífice da própria felicidade ou da infelicidade. Cabe a cada um de nós construir tanto a felicidade quanto a infelicidade. E nós temos que estar conosco. O que é que a doutrina espírita diz? Que a doutrina espírita diz que o fundamento da felicidade é se autoconhecer, consequentemente ter paz. Felicidade não está condicionada à satisfação de desejos, como momentos de alegria. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. A felicidade é a paz interior alcançada por conquista individual, consubstanciada na lei de trabalho, no caso, o trabalho interior, isto é, do esforço que o indivíduo faz para domar as suas más inclinações e se voltar para aquilo que lhe traz a direção do amor proposto por Jesus. Está aí. A felicidade é uma paz interior, é um equilíbrio interior alcançada, conquistada. E o escritor Jerry
Roberto Almeida, no seu livro Desafio da Felicidade, ele nos lembra que a felicidade não é uma dádiva que Deus oferta para alguns e negue para outros. Há aqui uma consciência de Deus imanente. Um Deus que cria, um Deus que sustenta e está em todos. Todos. Em cada um de nós. Então nós podemos afirmar que todos nós, cada ser humano, cada espírito, foi feito para ser feliz, sem exceção. Em nenhum momento da nossa vida deveria haver infelicidade. Mas por que há infelicidade? Por que ela existe em nós? Segundo o espírito Antônio Green, porque há em nós uma deficiência para atribuirmos infelicidade a nós mesmos. É só acreditar que alguma coisa vai acontecer ou saber de algum acontecimento e lá vai nós atribuirmos infelicidade e ficar infeliz. Cada um de nós busca ou faz a sua felicidade ou a sua infelicidade. Vai depender de como nós entendemos a vida, como nós entendemos a nós mesmos, seres humanos. E aqui eu vou lembrar a metáfora do meio copo d'água. Várias pessoas, ou um grupo grande de pessoas, vai estar lamentando, vai estar infeliz porque não conseguiu completar o copo de água. Mas existe uma parcela que felicita, que se alegra por ter conseguido pelo menos a metade de um copo d'água. Então, é uma construção individual de cada um. E aí a escolha também é individual de cada um. Eu quero estar no grupo que se felicita com o que já conquistou, ou eu quero estar no grupo que está querendo sempre mais e nunca está feliz com o que já conquistou. Vai depender de cada um de nós. O espírito Leocádio José Correia, um dos espíritos mentores dessa casa, inclusive dá nome para essa casa, nos diz que a felicidade verdadeira, ela é inconfundível quando se aporta em nossas vidas. Nós a reconhecemos imediatamente, pois sendo envolvente, ela aquece a todos os que estão à sua volta, contagia e ilumina, destrói e rompe todas as barreiras do medo e das limitações. Mas para isso nós precisamos estar do lado daqueles que se felicitam com o que já conquistou, com o que já reconhece para si. A partir de um questionamento meu para um psicólogo, e parece que isso é muito comum entre eles, que trabalham, que fazem análise clínica, ele me disse que sempre que ele pergunta para o seu paciente o que ele deseja, ele sempre ouve resposta assim: eu queria que fulano percebesse assim, eu queria que fulano pensasse assim, eu queria que acontecesse isso, que acontecesse aquilo, eu queria que meu pai fosse dessa forma, eu queria que meus filhos agissem dessa forma. Que ele nunca ou raramente escuta os pacientes dizer: eu gostaria de eu entender por que eu estou agindo assim, por que eu estou percebendo as coisas assim, por que eu, e não porque o terceiro. Percebem? Porque a felicidade, gente, a felicidade não está no externo. A felicidade não está nas coisas, não está nos prazeres, nas pessoas, não está em amuleto, coisa nenhuma. A felicidade, ela está em nós. Nenhum dos espíritos que aqui se aportaram na Terra veio à Terra para fazer o outro feliz. Nenhum espírito, nenhum ser humano é objeto de felicidade de outra pessoa.
ou pode ser objeto de felicidade de outra pessoa. A felicidade ela é construção de cada um de nós. E tem aqueles que se colocam e que identificam a felicidade sob condição. Se acontecer isso, eu vou ser feliz. Se eu conseguir isso, eu vou ser feliz. É sempre condicional. Quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. O irmão Grimm vai falar com a gente que isso é se colocar como vítima da vida. Eu deixo a vida, eu solto as rédeas e deixo a vida acontecer, seja ela de que forma for. E é preciso lembrar que sempre que a gente não tem objetivo, a gente não tem um destino, a gente vai ficar à deriva. Para onde que o vento bater, vai nos levar. Quem sabe, com sorte, nos leva para a felicidade. Jorge Bergoglio, que é o nosso querido Papa Francisco, a quem aqui eu rendo as nossas homenagens, né? É um grande ser humano, eu fico emocionado só de pensar no sujeito. Numa audiência geral, há 1 ano atrás, ele vai dizer para a gente assim, ó, nossa capacidade de dominar a nós mesmos e moderar as nossas paixões nos leva à felicidade. Então nós precisamos pensar, felicidade está relacionada a quê? Para o Espiritismo, a felicidade está relacionada a saber quem eu sou. Principalmente no estado agora, no presente. Não é quem eu fui, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Agora, quem eu sou? Porque a partir do agora, com todas as minhas falhas, com todas as minhas dificuldades e com todos os meus aprendizados também, eu consigo me sinalizar para onde eu devo ir, para onde eu consigo ir. E a partir daí eu consigo ter respostas objetivas, respostas pontuais, que vão me responder aos meus questionamentos. Eu consigo reconhecer meu caminho, qual é o caminho que eu devo traçar? Quais são as minhas ações que eu devo agir? Quais as que eu não posso tomar? Porque eu estou reconhecendo o meu lugar de agora. É preciso que a gente tenha corajosamente a consciência de ser. Eu preciso me reconhecer, eu preciso saber das minhas dificuldades e das minhas potencialidades, das minhas capacidades. Entender quais são as razões pelas quais eu tomo determinada ação, por exemplo. É tomar as rédeas da vida. Entende o que eu quero falar? A partir de agora, eu preciso dominar um pouco mais essa minha caminhada. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Em Eclesiastes, quando Salomão vai fazer suas grandes reflexões, porque era um rei que tinha tudo, que comprou tudo, que participou de tudo e que fez tudo e não achava a felicidade, ele vai dizer, a felicidade não é desse mundo. E por que não é desse mundo? Porque ele estava procurando sempre nos objetos, nas coisas que ele fazia, que ele comprava, que ele podia ter, aonde ele participava, os grupos, as rodas de amigos. E aí ele nos traz essa reflexão para dizer para a gente, nada de felicidade está no externo. Por mais precioso que seja, por mais precificado que seja, por mais valorizado que seja, não está lá. A felicidade ela é construída no mundo interior, aonde eu deposito as minhas bagagens, os meus aprendizados, que os Espíritos vão chamar de existentes. É eu me reconhecer, é eu saber dos meus potenciais e das minhas possibilidades. E o irmão Leocádio, novamente, vai nos ensinar que a felicidade
É uma porta que abre de dentro para fora. Não é uma porta que abre de fora para dentro. É daqui para fora. É eu que externalizo essa felicidade, essa capacidade de ter paz, de ter equilíbrio, de ter sorriso nos lábios. Nunca é o contrário, nada é externo. Porque felicidade, diz ele, é luz que se faz no interior. Todos nós, segundo Antônio Green, numa aula de 21 de setembro de 2018, encarnados ou desencarnados, nós temos um vetor para a felicidade. Nós estamos aqui na Terra, encarnados, justamente para isso. Para fazer processo evolutivo em busca de quê? De felicidade, de paz, de consciência, de ser quem sou. Então, diz ele, é preciso que nós tenhamos um mínimo de equilíbrio. Nós não podemos soltar as rédeas da vida. É preciso que nós tenhamos, no mínimo, graus de consciência que a felicidade existe, por exemplo. Porque se nós não tivermos um mínimo de grau de consciência que a felicidade existe, qual é o propósito da reencarnação? Qual é o propósito da minha busca incessante? Mas para eu ter essa consciência mínima de felicidade, eu preciso daquilo que eu falei no início. A partir de agora, para onde eu caminho? Como é que eu vou alcançar meu lugar no mundo? Então, se por um lado a gente não consegue fazer felicidade pelo externo, pelo outro, o irmão Green vai dizer para a gente, seja feliz na felicidade do outro. Porque aí você está reconhecendo felicidade. Felicidade não é seu prazer, seu deleite. Felicidade é um estado de paz interior. E paz interior, ela deve ser alcançada por todos. Essa orientação, quando a gente percebe essa orientação, a gente percebe que ele está falando de quê? De nós entendermos que cada um de nós está no processo de aprendizado. Nós alcançamos mínimos graus de consciência e de felicidade, de paz interior. Se nós não alcançamos isso, porque a gente está turbilhado, a gente não está aprendendo. É reconhecer os aprendizados nosso e dos demais espíritos que estão aí, dos demais seres humanos, se fazendo humilitas, humilde, entendendo que a gente não é capaz de tudo, que nós não somos capazes de conhecer tudo, de saber tudo. E aí vai prevalecer a bondade e o amor na construção da vida de cada um de nós. Ressaltando um sentimento de respeito, de dignidade, de solidariedade, conduzindo o entendimento para a grande família humana, por exemplo, que é o que Salomão estava tentando entender lá. O que é essa felicidade? Segundo o espírito Antônio Green, numa aula de junho de 2007, aqui no mundo material onde nós vivemos, na Terra, a tragédia existe. Ela está presente aí. E pode acontecer na vida de qualquer um, ninguém está blindado. Por melhor que ele seja. Mas ele diz, por mais crítico, por mais difícil que seja a gente pensar na tragédia, ou de eu ter que dizer isso para você, que ela existe, ela promove transformações na gente. Porque ela penetra em todos os recantos do ser humano e te faz refletir. Por que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Por que eu não tive mais atenção? Por que não fui mais atento? E quando ela vai embora, ela deixa a gente transformado. O ideal seria que nós não esperássemos a tragédia se abater para fazer as reflexões.
O ideal seria que a gente dominasse um pouco mais quem somos para saber dos nossos limites. Até onde eu sei lidar com uma tragédia, por exemplo. Até onde eu sei lidar com o desencarne do meu pai, da minha mãe, do meu filho. Com o desencarne de uma forma geral. Porque ela existe, o desencarne existe. E ele diz, os momentos ruins existem e estão presentes. E diante de um fato difícil, se nós fantasiarmos, se nós mimetizarmos, ou buscar no material o prazer momentâneo para suprir isso, nós vamos deixar de fazer aquilo que talvez seja o mais importante de estar na Terra, que é escutar o mal-estar e aprender com ele, aprender sobre si por meio dele e principalmente transformar a partir dele. Porque muitas das vezes nós fantasiamos, nós vamos para os prazeres, principalmente, para deixar de lado essa questão que tanto me aflige. Porém, e no entanto, a transformação ela só vai acontecer se você estiver assentado em você. Se você fizer assentamento na realidade, no que está acontecendo. Porque a partir daí você muda seu comportamento e começa a agir. Eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer algo. Eu estou na Terra, eu vim aqui para fazer meu processo evolutivo, não vou perder meu processo evolutivo. Eu não posso estancar agora. Nós temos que ter ciência que nós temos um papel no mundo, nós temos uma função nesse mundo. Uma função para desempenhar como espíritos em evolução. Em espírito que está fazendo a sua caminhada. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas simples e ignorante. Simples e ignorante, nós estamos buscando essa imagem e semelhança. E nós vamos alcançar, mas é preciso ação. Então nós precisamos tomar consciência que cada um de nós tem um possível de entendimento, tem a sua caminhada para fazer e tentar entender as coisas que acontecem, por que elas acontecem. Não é dádiva, não é propósito, não é para uns e para outros. Elas acontecem. E eu sei lidar com elas, com as coisas que acontecem na vida, porque quando nós não estamos assentados, quando a gente não está sobre a direção da vida, nós nos tornamos fracos. Fracos a ponto de nós nos felicitarmos ou buscar felicidade na infelicidade do outro, por exemplo. De nós buscarmos felicidade somente se as coisas boas acontecerem para os meus entes queridos, para as pessoas que eu amo. Isso não é felicidade. Nesse lugar, o máximo que a gente vai alcançar é uma certa alegria, uma certa risada, um certo sorriso. Mas felicidade, não. Felicidade está na absolutização de quem eu sou. Porque nesse lugar de estar feliz na infelicidade do outro, a gente não está enxergando a criação, a gente não está enxergando muito menos o Criador. Quando eu enxergo a criação, quando eu enxergo os seres humanos como ser de um ser humano que está em busca do processo da evolução, eu quero é que ele seja feliz. O que nós estamos enxergando aí são os nossos desejos, os nossos quereres apenas. Então, gente, viver num mundo material é preciso coragem. Mais do que isso, o irmão Green nos alerta, é preciso coragem, deixa eu passar aqui. E cuidado com a ditadura da felicidade. Porque tem pessoas que querem ser felizes a qualquer custo.
Ela se quer. O que é felicidade? Eu quero é ser feliz. E aí elas fantasiam a felicidade através dos desejos, através da satisfação material, através da satisfação corporal, dos gozos da vida material, né? Mas nada disso vai resultar em felicidade, diz o irmão Grimm. No máximo, vai te dar um estado de euforia, e quando aquilo não satisfazer mais, vai te dar uma certa angústia, um certo vazio. E a gente vai encontrar ofertas de felicidade. A gente vai encontrar comprimidos químicos que prometem felicidade. A gente vai encontrar cursos de como ser feliz. E a gente pode embarcar. Será que a gente consegue ser efetivamente feliz, ter paz interior, através de um curso? Através de produtos químicos? É uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Segundo os Espíritos, o melhor seria se nós alcançássemos identidade. Eu tenho que ter identidade. Eu tenho que saber quem eu sou. É preciso ser, inclusive. Não é só saber quem eu sou, é ser, diz o irmão Grimm. Assim, nessa efetivação da vida, nós expressamos o nosso ser feliz. Porque a felicidade, ela não está no esperar acontecer algo. A felicidade é. Ou é felicidade ou não é. Então, a felicidade é uma busca interior de cada um de nós de se comprazer na paz, no equilíbrio. E aí ele diz para a gente, procurem na medida do possível, então, se indagar todos os dias, efetivamente, eu sou feliz? E se a resposta for não, secunde e pergunte, por que não? Por que eu não sou feliz? Nesse último domingo, o Papa Francisco, na sua última aparição, ele disse o seguinte, não podemos estacionar o nosso coração nas ilusões desse mundo, nem o fechar nas tristezas. Nós precisamos nos indagar, por que eu não estou feliz? Por que eu não sou feliz? Para que nós possamos avançar. O escritor G.R. Almeida, nesse livro Desafios da Vida, ele vai trazer os elementos determinantes do melhoramento interior é a vontade. E vai fazer um alerta. É necessário perseverança para permanecer no caminho da felicidade. Não é dádiva, você não vai receber de mão beijada. É todos os dias uma construção e ela nunca está estacionada. Porque a vida é dinâmica, amanhã é um outro dia, pode acontecer N coisas. E nós precisamos nos adaptar. O irmão Grimm vai falar, evoluir é fazer adaptação. É quando você consegue se adaptar, você já evoluiu. Você já se modificou. Por quê? Porque nós precisamos, nessa perseverança, e a gente só vai conseguir perseverança se nós tivermos esperança. E esperança a gente vai ter se nós nos reconhecermos as nossas potencialidades. Isso é possível acontecer? Como é que eu vou ter esperança em algo que eu não sei se é possível acontecer? Possível, gente. Não estou dizendo que vai acontecer. É possível acontecer? É, porque eu estou caminhando para isso, eu estou fazendo o meu melhor. Pode acontecer coisas que não deixem acontecer aquela situação. Mas é possível acontecer? É possível. E aí vai e permeia a esperança. Porque a esperança
ela advém da fé que eu tenho em mim mesmo. E para eu ter fé em mim mesmo, volta lá no começo. Construção interior. Tomar a vida nas mãos, nas rédeas da vida. E aí nós vamos compreender um pouco o que Mahatma Gandhi quis dizer quando ele disse: não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é que é o caminho. Como é que nós vamos fazer processo evolutivo sem felicidade? Ela é o caminho. E essa paz interior, esse equilíbrio, essa busca, como diz o irmão Grimm, ela não é absoluta. E aí ele vai dizer para a gente: não se faz felicidade sem flexibilidade na imprecisão. Nós precisamos estar sempre no flexível. Nós precisamos adaptar. Amanhã vai acontecer novas situações. Eu só preciso o quê? Saber quem eu sou. Se eu sou possível lidar com aquilo agora, se eu não sou possível. Se é possível eu ir adiante, se não é possível. Se é possível eu compreender um ser humano que falha comigo ou não. Se é possível eu entender o desencarne ou não. É nessas possibilidades é que eu vou me construindo e vou tomando as rédeas da vida e não me deixando encaminhar, como diz o irmão Grimm, para a infelicidade. Ou ter a deficiência de me trazer para a felicidade, para a infelicidade. Porque a paz de espírito ela é uma constância. É nós que encaminhamos para a infelicidade. É nós que criamos as infelicidades. Então, os momentos difíceis, nós os reconhecemos, nós sabemos que eles existem. E eles existem. Os desafios, as provações. Mas isso, gente, não significa a falta de luz eternamente. São fases, são momentos. E eu preciso ter isso claro para mim. Estou passando por uma fase difícil. Mas isso não vai ser eterno. Não é falta de luz permanente na minha vida. A minha vida é mais do que isso. Trata-se de um momento. É preciso, naquele instante, reunir forças, reunir coragem para prosseguir no caminho da felicidade, diz o irmão Antônio Grimm, que possa nos trazer uma fé racional. E se for muito forte a situação a qual você não está dando conta das dificuldades, um instrumento que é básico na vida de todo mundo, prece. Prece. Porque prece não vai abrir a porta para nós. Prece não vai trazer aquilo que nós queremos, não vai realizar os nossos desejos. Mas a prece nos modifica. A prece modifica a nossa frequência e, consequentemente, modifica a nossa sintonia. E quando você está no turbilhão, a prece é capaz de te levar para um lugar onde você consiga refletir um pouco mais. E a partir de refletir um pouco mais, conseguir voltar para o lugar de domar a vida. De tentar ali, a todo custo, ter as rédeas da vida na mão. Para onde eu vou? O que eu devo fazer? Ele vai dizer, a prece não vale pelo que se alcança. Ela vale pelo que ela é capaz de operar, que é a transformação em nós. Então, nos momentos difíceis, em que nós não conseguimos operar a racionalidade crítica, de domar a vida na mão, porque eu preciso manter uma paz, um certo equilíbrio, meu recurso é prece. Prece. Consequentemente, assim, nós vamos caminhar para esse estado
que o Espiritismo, ou que o Evangelho segundo o Espiritismo vai chamar de paz interior, alcançada e conquistada individualmente, pelo trabalho de cada um. E é preciso falar sobre isso no Centro Espírita. Irmão Antônio Green diz para a gente, o Centro Espírita, sendo universidade aberta, universidade do povo, faz uma linguagem universal, opera conhecimento, vive a sabedoria, ensina a pensar, ensina o racional, o crítico, ensina a ser humilde, corajoso, digno, fazendo da vida cotidiana um exercício de ser feliz, na felicidade do outro. Não é simples, a gente sabe disso, mas é possível. Era essa a mensagem que eu gostaria que vocês refletissem dessas aulas do irmão Antônio Green, que eu acho que é muito coerente, muito interessante, muito oportuno para as nossas vidas. Muito obrigado a todos. Vamos agora para o momento do passe. Peço a todos que façam prece, façam reflexão, para a gente construir um belo trabalho. Muito obrigado.